Boa noite, professor. Meu nome é Samuel Soares, eu sou da turma do CC 8P39 do campus Anchieta da Unip, e eu vou apresentar aqui o nosso trabalho de APS sobre desenvolvimento de aplicativo para mobile, porém utilizamos o Web Service junto com uma plaquinha chamada ESP32. Então juntamos aí eletrônica com desenvolvimento para mobile, em questão de responsividade, e eu vou demonstrar aqui o nosso trabalho. Para começar a demonstração, eu vou falar um pouco o que foi utilizado aqui para fazer esse trabalho. Então a gente utilizou a placa ESP32, né, que ele é um microcontrolador, que já vem com a conexão Wi-Fi, então que vai facilitar muito nossos programas, já que nosso objetivo é criar um web service que se conecte via rede, né? Então, junto com ele tem alguns LEDs, alguns resistores para poder diminuir a tensão em cima desses LEDs, e com esse circuito a gente vai conseguir demonstrar o nosso objetivo, que é a ativação, controle de recursos elétricos urbanos e também o gerenciamento deles. Bom, então começando aqui, a gente vai mostrar a configuração do Wi-Fi, né? Muitas vezes ela é feita via código, uma coisa que dificulta, já que sempre quando a pessoa deseja alterar a senha ou alterar o Wi-Fi, ela precisa ir dentro desse código para poder fazer a alteração de usuário e senha. Aqui não, a gente utilizou o Wi-Fi Manager, né, gerenciamento de Wi-Fi, que a gente já consegue fazer essa configuração pelo próprio aparelho, sem precisar ir até o código. A gente define um usuário e senha no código, que vai ser uma espécie de Wi-Fi que o dispositivo vai disponibilizar para a gente conseguir fazer essa configuração de rede. Então aqui você percebe que o nome já está aqui, né? ESP-config Wi-Fi. Isso foi definido via código, o nome, mas poderia ser qualquer outro tipo de nome. E eu vou colocar aqui a senha que eu também defini via código, né? Deixa eu só voltar aqui, que eu tô com dois aparelhos. Então eu coloquei a senha que eu defini e ele já está conectando na plaquinha, né? Então o meu celular, nesse caso, ele vai servir ele vai servir como se fosse um dispositivo para eu conseguir fazer a configuração lá. Aí evitando que a gente precisa colocar o usuário e senha da rede que a gente está conectado diretamente via código. Então após que a gente conectar nesse Wi-Fi que o ESP disponibiliza pelo Wi-Fi Manager, a gente vem até no navegador. Deixa eu abrir o navegador aqui. E a gente vai colocar aqui o IP do ESP para poder conseguir configurar um Wi-Fi disponível no local. Então eu vou colocar aqui 192.168.4.1 e aí a gente vai conectar lá no Wi-Fi Manager. Dentro do Wi-Fi Manager ele já vai mostrar aqui que o Wi-Fi anterior que estava conectado, ele não está conseguindo reconhecer. Isso vai acontecer sempre quando você estiver em um ambiente onde o Wi-Fi é pré-definido, né, o Wi-Fi que você anteriormente conectou, ele não esteja disponível. Aí vai dar a opção de você conectar um outro Wi-Fi. Então a gente vem aqui em configurar Wi-Fi e aí vai ter aqui algumas opções. Eu vou conectar no meu, mas eu poderia conectar em qualquer um desses. Então ele já vai colocar aqui o usuário como Samuca, que é o nome do Wi-Fi, e eu preciso colocar a senha aqui. Então vou colocar a senha. Clico em ir e ele já está conectado certinho ao Wi-Fi. Nesse momento eu conectei, olhando aqui na configuração do próprio código aqui do ESP, né, que a gente utiliza a ideia do Arduino, ele já conectou ali, ó. Conectado tudo certinho com o usuário, ele já mostra a porta que ele vai disponibilizar ali
aliás, ele mostra o IP que ele vai disponibilizar. A porta a gente que define qual será. Então, após conectar no Wi-Fi, a gente já pode conectar tudo certinho lá dentro do web service. Então, como eu mostrei lá, ele já disponibilizou um IP. A gente vai colocar aquele IP que ele disponibilizou, 192.168.0.105. E a gente coloca a porta que a gente definiu via código. Nesse caso vai ser a porta 200. E a gente clica em ir. Conectar e fazer o reset para poder gerar o IP para conexão do web service com a internet. A gente já consegue dar o refresh aqui. Ele já vai aparecer corretamente o nosso web service, né? Para conseguir fazer o gerenciamento e ativação dos LEDs ali que estão simbolizando recursos eletrônicos urbanos. Nesse caso aqui, o endereço ele tá o que eu tinha definido antes, que é o IP que o ESP vai disponibilizar, né? A internet vai disponibilizar junto com a porta que a gente definiu via código. Nesse caso, a porta 200. Então, após conectar, a gente já consegue entrar aqui no web service. E a gente vai ter essa telinha aqui, que ela também é responsiva, né? Então a gente está pelo celular, mas se a gente fizer via web, ela também aparece ali corretamente. E aí a gente já consegue fazer o controle e o gerenciamento desses recursos urbanos, né? Nesse caso, eles estão sendo representados por LEDs. Então a gente tem aqui a parte de gerenciamento, né? Que tem o gerenciamento do LED, que está em 0, eu coloquei Hz, mas é óbvio que um LED não faria tantos Hz assim. O semáforo e o poste. Então eu vou fazer uma demonstração rápida em questão de controle. Se a gente clicar aqui, ele já liga lá, né? E ele também já está gerando ali, você vê que ele está carregando a página, que ele já está gerando ali o gasto desse semáforo. Então ele já demonstra ali, ó, 44. Se a gente desligar o semáforo, ele já desliga ali também, bonitinho. A gente pode fazer a mesma coisa com o LED. Então a gente clicou lá, ele já ligou o LED ali. E aí da mesma forma ele vai carregar o gerenciamento desse LED, demonstrando aqui, ó, gasto de 22. Desliguei o LED ali também. E a parte do poste é a mesma coisa. Então a gente ligou ali, ele já ligou ali o poste. E ele já vai, após gerar, ele já gera aqui pra gente também o gasto desse poste aqui no tempo que ele ficou ligado. Uma coisa interessante em relação ao poste é que a gente consegue também demonstrar um funcionamento mais real desse poste. Então a gente sabe que alguns recursos urbanos acabam não funcionando corretamente, né? O poste é um bom exemplo disso. Muitas vezes a gente chega em uma rua e esse poste está desativado, está desligado por alguma falha. Existem vários tipos de falha, desde o LED, né, da lâmpada do poste ter queimado, até um erro em questão do sensor do LED, né, sensor de luminosidade. E a gente vai tentar demonstrar isso aqui agora. Eu vou retirar aqui o cabo de conexão do controle. Então, aqui ele está funcionando um LED, está com o LED ligado, funcionando como se fosse um poste. Debaixo desse tubo termorretrátil, ele tem um sensor de luminosidade, como os LEDs, como os postes têm na rua, né? Esse sensor de luminosidade, ele é definido por uma porta analógica que tem dentro do ESP32, que seria essa portinha aqui, chamada de VP. Então a porta analógica ela vai pegar esse sinal que está sendo recebido pelo sensor de luminosidade, e aí dependendo do que a gente definir, ele vai desligar o LED ou acender esse LED. No caso a gente definiu que esse LED ele seria desligado quando ele tem uma luminosidade maior do que 826. Então se ele tiver uma luminosidade maior do que 826, ele mantém o LED desligado. Como aqui está bem iluminado, o LED está ligado. Quando a gente coloca o tubo termorretrátil para poder diminuir a luminosidade em cima desse componente, desse sensor, o LED liga. Porque nesse caso ele está com uma luminosidade menor do que a gente definiu como padrão. Quando a gente então liga nossa plaquinha nele,
ligar aqui a plaquinha. A gente então simula como se o sensor tivesse um problema. Então, vamos supor que esse sensor ele deu algum pau. A gente já tem nossa placa conectada. A gente consegue fazer então esse controle via de forma remota, né, via web service, para poder evitar que uma rua não fique iluminada, ou que, sei lá, isso aqui a gente está fazendo o exemplo de um poste, da mesma forma que a gente fez exemplo de LEDs aqui, mas poderia ser qualquer outro tipo de recurso eletrônico urbano. Então, como você pode ver, eu coloquei ali o tubinho para poder diminuir a luminosidade e também coloquei a plaquinha conectada. Então, nesse caso, a gente já consegue fazer esse LED ligar, né? Ou fazer esse LED desligar via... Aqui, ó, o LED está ligado, o LED está desligado via web service.